O falecimento de Rabi Yehuda Hanassi, a nossa grande referência, é o ano 219 da Era Comum, quando aquele sábio chamado Rav deixou a Terra Santa e foi para a Babilônia. E lá ele assumiu o cargo de patriarca de Nassi, de líder no local do pai dele. E naquela época, só para nós termos ideia, quem era rei em Roma era Marco Aurélio e depois Lúcio Vero. Então, só para colocar os anos na época de Rabi Yehuda Hanassi, ele nasceu por volta do ano 135. Com 30 anos ele se transformou Nassi e ele morreu com 85 anos de idade. E os 17 anos que ele passou em Séforis são os últimos 17 anos. Ele morreu no dia 15 de Kislev, que é 1º de dezembro de 217. Eu estava lendo um artigo que a cristandade não sabe exatamente qual é a data do Natal. E a partir do século III, eles começaram a investigar e não chegaram a nenhum resultado com certeza. Como eles não chegaram a essa data, e nós temos tantas datas no judaísmo, e até de eventos passados, que nós sabemos precisamente. Nós sabemos alguns eventos na época de Moshe que dia ocorreram. Por exemplo, quando o tabernáculo foi terminado de ser construído, foi no dia 25 de Kislev. E Deus não inaugurou isso na época de Moshe Rabbeinu, e Deus falou 25 de Kislev, em uma outra época será a inauguração do templo e deu a festa de Hanukkah. Mas como nós guardamos todas essas festas? Porque sempre houve no judaísmo um elemento muito importante chamado a tradição. Nós tínhamos que passar todas essas informações, gerações após gerações, e não podíamos perder nenhum desses dados. É exatamente para não perder esses dados que Rabi Yehuda Hanassi, ele colocou esses dados por escrito. Quando Rabi Yehuda faleceu, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, estavam rezando pela recuperação dele, e houve um sábio chamado Bar Kapara, que ele foi ver o que tinha acontecido e Rabi Yehuda tinha falecido. E o povo estava aguardando, e Bar Kapara começou a contar uma parábola. E ele contou a seguinte parábola, que o exército dos céus e os homens na terra estavam discutindo sobre onde vão ficar as tábuas da lei. Dessa vez, o exército dos céus foi vitorioso e ele pegou as tábuas. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas é que a alma de Rabi Yehuda Hanassi estava sendo aguardada lá em cima. E assim como haviam milhares e milhares de alunos aqui embaixo, aguardando por ele, haviam milhares e milhares de sábios lá em cima, aguardando pela vinda da alma dele também. E o exército dos céus e o exército da terra discutiram sobre quem vai ficar as tábuas da lei, e as palavras das tábuas da lei eram referentes a Rabi Yehuda Hanassi. E dessa vez o exército dos céus prevaleceu e a alma dele subiu aos céus. Sobre os filhos dele, Rabi Yehuda Hanassi tem 2 filhos. Um deles era Rabban Gamliel, que ele virou Nassi depois dele, e outro dele é Rabi Shimon, filho dele, que se transformou o líder na sua yeshiva. Há uma série de relatos midrashicos e cabalistas dizendo que ele teve um terceiro filho. E esse terceiro filho se chamava Yavetz. E ele subiu para os céus sem passar pela morte. E por isso ele não faz parte
das listas das pessoas comuns que viveram no mundo.